Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, sou Elisângela, do canal Vlogs da Elis. Às vezes eu me atrapalho porque eu tenho um ateliê crochê da Elis também, mas esse aqui é o vlog da Elis. Gente, como vocês viram aí na thumbnail aí do vídeo, é um assunto bastante delicado, né, que eu quero conversar. Eu ensaiei várias vezes, pensei em gravar esse vídeo já várias vezes, né? Hoje eu tomei coragem, né? Vamos dizer assim, tomei coragem e vou contar um pouquinho para vocês aqui como que foi tudo isso, né? Não foi fácil, já vou adiantar para vocês que não foi, gente, não foi fácil, né? E vou explicar aqui as minhas razões, né? Porque hoje em dia as pessoas ficam, tem que respeitar. Gente, calma. Vou explicar aqui as minhas razões. Eu sou mãe, né? Eu sou a mãe, né? Então não é fácil, eu vou explicar para vocês. Quero convidar ainda quem não é inscrito, né? Se inscreve no canal, aperta o sininho para você não perder nenhuma novidade, né? E deixa aquele joinha aí, tá? Para me ajudar aqui, fortalecer o canal também. Esse canal aqui ele é bem diversificado, a gente fala sobre vários assuntos e esse assunto de hoje eu considero um dos mais delicados aqui deste canal, tá? Então agora sim, bora pro vídeo. Gente, eu mudei aqui de ambiente porque o meu tripézinho, ele tá muito ruim. E eu não ia conseguir ficar segurando o celular por muito tempo, né? Então eu vim aqui pra cozinha porque eu apoio aqui na mesa e aí fica mais fácil. Inclusive, gente, estou gravando esse vídeo porque ela não está aqui neste momento, né? Eu não sei se de repente não pedi consentimento para ela pra poder gravar. Esse vídeo ele se trata de um desabafo também e que de repente esse vídeo possa ajudar algumas mães, né? Algumas famílias que estão passando por essa situação também. Em 2022, a minha filha, eu via que ela tinha mudado bastante o estilo, comportamento. Nós somos cristãos e nós fomos de uma determinada denominação, onde, né, os cabelos eram muito compridos, né, e ela sempre teve por opção também, porque ela gostava, ela falava que ela era Rapunzel, né, que se cortasse aqueles cabelos, ela ia deixar de ser Rapunzel. Teve o aniversário da Frozen aos 8 anos, ela quis ser a Frozen, ela mesma fez as tranças do cabelo, porque o cabelo era muito comprido. E aí, por volta dos 13 anos, mais ou menos, ali por volta do sexto ano na escola, 11, 12 anos, eu vi que começou a mudar o comportamento, começou a mudar, né, as amizades. Gente, a amizade na adolescência, ela influencia muito, sim. Porque a pessoa fala, nasceu desse jeito. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, porque também vocês vão ficar um pouco chocados do que aconteceu, né, agora recentemente. E eu vou ver se eu consigo falar tudo dentro desse vídeo. Eu ia fazer 2 vídeos, mas vou fazer um vídeo só falando sobre isso, porque eu não quero ficar batendo na mesma tecla, né, a respeito disso. E aí, quando foi em 2003, quando ela tinha uns 13 anos, eu vi que começou a mudar o comportamento, começou a cortar o cabelo escondido, e aquele cabelo foi diminuindo, né, aos poucos, até que em 2022, isso, aí cortou curtinho mesmo, curtinho o cabelo, começou a usar as roupas do pai, as roupas do irmão, né, e aí em 2022 ela falou pra mim que gostava de. Tinha uma menina que ela sempre vinha aqui em casa, elas estudavam juntas. E eu acredito que é a partir daí que começou, né, essa questão de mudança, porque eu vi que tudo que essa menina fazia, ela queria fazer, as roupas que essa menina comprava, ela queria comprar. Uma vez a gente saiu pra ir na Liberdade, essa menina dormiu aqui em casa e foi. Pareciam que eram gêmeas, né, porque era tudo igual. Então, por isso que eu falo que na adolescência eles são muito fáceis de serem influenciados, né? São muito fáceis, né? Eles não têm uma formação, né, assim, própria, né? Eles vivem o que tem ao externo, ao entorno. Isso é fato, gente. E aí, ela falou que gostava dessa menina, que na verdade ela falou que não era menina, era um fulano, né? Ela falou que essa menina também era um menino trans. E aí tá, só que aí ela começou a fazer terapia, né? Quando foi na terapia, a psicóloga me falou, né, conversando comigo, né, que ela tinha falado, né, da questão da sexualidade, né, e que ela não era uma menina, mas sim ela se enxergava como menino. Gente, realmente ali naquele momento, meu chão ele meio que abriu. Não é fácil, gente, não é fácil. Olha, se falar assim, tá tudo bem, não é. Imagina vocês terem a vida toda, porque isso ela tinha 15 anos, né, em 2022. Você imagina você a vida, durante 15 anos você tem uma menina, igual eu falei, que ali gostava de bonecas, gostava de tudo, e de repente ela dizer pra você que ela é um menino, né?
Então, não, assim, falando dessa forma, parece ser algo muito simples. Aí fala, é só respeitar. Gente, não é. Eu sou a mãe, né? Eu sou a mãe, né? As pessoas precisam se colocar no lugar, ter empatia, se colocar no lugar das pessoas. Agora, uma coisa que eu falo pra vocês é que realmente neste momento a gente precisa sim abraçar nossos filhos, ser acolhedores, né? A gente precisa continuar sendo a referência deles, independente de qualquer coisa. Né, porque eu vejo que muitos vídeos já vi por aqui que pessoas que falaram que foram expulsos de casa, que a família abandonou, né? O meu marido até hoje ele não sabe que ela se considera um menino trans, né? Se considerava um menino, se considerava e vocês vão saber o porquê. Um menino trans, né? Ela não queria que falasse, né? Aqui em casa quem sabia era a minha mãe, a minha filha mais velha, né? E o meu filho, né? O mais novo. Ela é a do meio. Eu tenho um de 13, ela tem 18 e tenho uma filha de 26 que já é casada e serei vovó, né? E assim, foi muito difícil, gente. Eu chorei dias e dias, eu chorava dia e noite. Era um desespero tão grande de ver aquela situação toda, que até hoje, quando eu falo, eu me emociono, porque assim, não foi fácil, sabe? Não foi fácil. Eu respirei um pouco. Até hoje eu falo porque assim, eu me sentia sozinha, né, nessa situação toda. Minha filha ela ficou acamada por conta da depressão, da ansiedade, né? A partir daí ela começou a tomar medicação, ela começou a fazer acompanhamento no CAPS, né? E eram muitas questões, aí não deu certo o relacionamento dessa com essa menina. E aí isso piorou muito, muito mesmo, né? Porque eu acho que ela se via na identidade dessa menina, só que a menina, ela gostava de meninas femininas, né? Não, assim, masculinizada. E como eu acho que ela, né, a gente falou que era um menino trans, então assim, não deu certo e foi a primeira decepção. Então foi muito difícil, muito difícil. A minha filha ficou dias acamada por conta da... Gente, a depressão, a ansiedade é algo muito sério. Tem gente que fala assim, graças a Deus era só ansiedade, era só... Não, gente, é muito sério. A minha filha, ela ficou dias eu tendo que dar banho, acaba dias sem tomar banho, eu tinha que dar comida, né? E era muito, muito difícil, né? E aí conseguimos, né, passar por aquilo, né? Assim, eu chorei muitas noites, muitos dias, né? E até por conta que eu não podia conversar muito com ninguém a respeito disso. E foi pedindo para que Deus me desse força, sabedoria, entendimento, saber acolher, saber conversar, saber o que, né, orientar, aconselhar, porque não é fácil. A mente deles nessa idade é uma mente muito confusa, é uma mente muito indecisa, né? E foi muito difícil mesmo. Agora já se passaram 3 anos, né, que eu descobri isso. E aí quando foi no início deste ano, eu vi que começou a mudar, começou a usar sutiã, né? Porque antes ela não queria usar sutiã, usava mais top. Aí eu vi que tava usando sutiãs. E aí eu vi que queria deixar o cabelo crescer. Ela tá com o cabelo curto, mas já tá maior, porque era um cabelo bem curtinho mesmo, bem curtinho. E ela queria que, na época, ela mudou o nome, não chegou a trocar documento, nada. Mas nos lugares que a gente ia, na rede pública, né, de saúde, né, trocou o nome, colocou o nome social, isso pode, tá? Isso aí para quem passa por isso pode sim, né? Você tem o direito de exigir. E aí este ano ela me falou que tava gostando de um garoto, né? E aí quando ela falou que gostava de um garoto, aí eu peguei e falei assim, mas ele é trans, né? Aí ela falou que não, que ele era um garoto cis, né? Quem não sabe, cis é quando você nasce biologicamente, que nem eu sou uma mulher cis, né? Eu sou uma mulher biologicamente, né? E eu falei, então ele é gay, né? Porque pra gostar de um menino, né? Eu falei assim, então ou ele é um menino trans, né? Uma mulher trans, né? Não sei, ou né, um menino gay. Ela falou que não, que ele é um menino hétero, cis hétero. Eu falei, mas e aí? Eu falei assim, ele sabe que você, né, é um garoto trans e tal. E voltando um pouquinho atrás, quando começou essa transformação toda, e aí eu acho que o respeito ele é importante, né, dentro desse processo, porque eu
tentei assim, foi difícil, não era uma coisa, ela não queria que chamasse de Victoria, né, que é o nome dela, queria que chamasse de Vi, né, Vicky, e eu respeitei, então até hoje eu já acostumei chamar de Vi, então a gente chama de Vi. E assim, o máximo que eu pudesse, eu chamava pelos pronomes masculinos, né? E quando eu escrevia, eu me referia ao pronome masculino, então eu tentei manter esse respeito, né? Porque eu vi a situação que minha filha ficou, né? Acamada, então ela precisava ter o máximo de acolhimento, ali se sentir acolhida para poder se sentir mais confortável e minimamente mais feliz, né? E aí agora voltando agora, né? Hoje. Ela falou pra mim que estava gostando desse garoto, esse garoto também estava gostando. Ela falou que o garoto sabia que ela era um menino trans, porque dentro de um jogo que eles se conheceram, e ali era, né, chamado de Vic e tal, mas sabia, né? E ele não aceitava, ele veio de uma família cristã também, ele é hétero e ele não aceitava. Só que ela começou a mudar, né? Pediu para eu trocar, ela faz curso no Senac, pediu para eu trocar o nome. Então, assim, você vê que eles são muito influenciáveis, porque ela falava para mim que a pessoa que ela é trans, ela nunca vai querer mudar. Quando a pessoa tem certeza que ela nunca vai querer mudar, né? Não é uma pessoa que vai querer que ela mude. Ela sempre falou isso pra mim. Porque eu já vi vários vídeos de pessoas falando assim, eu estou destransicionando, tem gente que tirou silicone, meninos, né? Os meninos se tornaram mulheres trans, tirou silicone, mudou, e tá daquela destransicionando, né? E aí ela falou que isso não existe, que a pessoa, quando ela é trans, que ela se enxerga, ela tem certeza, ela não vai fazer isso. Então, a partir de aí, você vê que ela começou a ser um menino trans, eu acredito que por influência, e agora que ela tá gostando desse menino, ela está destransicionando, vamos dizer assim, porque ela não chegou a tomar nenhum hormônio, ela não fez nenhum procedimento, né, estético, nada, e não tomou nenhuma medicação hormonal. Então a voz é muito feminina, né? Ela é muito feminina e ela sempre gostou de boneca, ela tem boneca até hoje, né? Ela gosta da cor roxa. Então, assim, se eu falar pra vocês que eu não estou feliz, porque, gente, a gente sabe que é tudo muito mais difícil. Quando a pessoa ela se assume gay ou lésbica, ela continua tendo a identidade dela. Ela continua sendo um menino ou continua sendo uma menina. Não muda nada. O que muda é a orientação sexual, né? Então, quando você muda a sua identidade de gênero, você deixa de ser aquela pessoa e você passa a ser outra pessoa. Então, a gente sabe que é um processo muito difícil, gente, muito difícil mesmo. Né? Então eu tinha muita preocupação, às vezes naquelas crises de ansiedade ela falava que não queria morrer na rua espancada, sabe? Era muito difícil, eu chorei muito, vocês não sabem o quanto eu sofri. Né, o tanto que eu sofri. Ela sempre tem crise de ansiedade, até agora recentemente ela ficou muito ruim, né, mesmo por conta da empresa que está trabalhando. É uma pessoa muito difícil de manter ali a convivência, né, socialmente, então é bem difícil, né? Ela ainda toma medicação, ela faz terapia ainda, mas agora ela não quer mais ser um menino trans, né? E agora ela fala até de casar com esse garoto, né? Tá na mão de Deus, eu ainda não o conheço, ele não mora aqui, né? Ele mora em outro estado, nós iremos conhecê-lo, né? E eu vou com meu marido ainda preciso conversar com ele a respeito disso. Mas é isso, gente. O que eu, nesse vídeo aqui, além de ser um desabafo, porque são poucas as vezes que eu consigo falar sobre isso, porque não é fácil, né? E são coisas que também vai ficando dentro da gente. E Deus tem me dado força, né, de me manter até aqui, porque não é fácil, não é. Para uma mãe, gente, isso não é fácil, não é. Principalmente nas situações que eu vi minha filha acamada, se cortava, dizia que não queria viver, ela tinha um risco de suicídio muito grande, até hoje ela tem ainda, né, um risco de suicídio, porque tem dias que ela fala que não quer viver, é muito difícil, é muito doloroso uma pessoa que tem um ente querido dentro da família, ali, principalmente um filho, né, que sofre de depressão, ansiedade, a gente realmente tem que acolher, tem que abraçar, tem que procurar entender, os que estão em volta tem que ajudar, porque, gente, não é fácil, não é fácil, né? Então eu faço o meu possível, o meu impossível, né? Então esse vídeo aqui é só mais para desabafar e também para falar para vocês que existe sim essa perturbação na mente deles. Eu não digo perturbação espiritual nem nada, apesar de ser cristã, e eu saber que, né, o inimigo ele tenta ali dia e noite, né? Ele tenta contra a nossa alma, assim, porque a função dele aqui é essa, né? Mas
a questão mais da instabilidade da adolescência, né? De hoje eles acharem que é uma coisa, amanhã eles acham que é outra, né? Tem esse pessoal aí que fala que ele é um animal, que ele nasceu um animal, então é umas perturbação assim meio, né? Sei lá. Então isso existe sim. Se de repente um filho seu falar que hoje é uma pessoa trans e você também está sofrendo, né? E se ele estiver nessa fase da adolescência aí, então pode saber que isso pode mudar em algum momento, pode ser que realmente seja, né? Mas esses indícios, eles vêm desde pequeno, gente, não tem jeito. Ela nunca mostrou indício nenhum. Sempre foi muito feminina, sempre gostou de coisas femininas, nunca brincou com coisas masculinas. Então, assim, eu nunca vi o motivo por quê. Então, a minha cabeça, ela realmente não entendia isso. Como da noite pro dia, a pessoa simplesmente fala, a partir de hoje, eu sou um menino trans, né? Então, foi muito difícil, sim. E eu quis compartilhar com vocês, aí eu espero que de uma certa forma isso possa estar ajudando, né, aliviando, que as famílias elas possam sim terem, né, empatia, amor, não precisa de julgamento, né, não expulse jamais seus filhos, né, por conta disso, abrace-os, são os nossos filhos, é a herança que Deus nos deu, né, então a gente precisa acolher sim. Tá bom? Então, o nosso vídeo aí é mais um desabafo, né? Eu espero que vocês me perdoem por alguma coisa e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!